Salve, salve, torcedor São Paulo! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Maior Filho Tricolor para falar hoje do pós-jogo desse confronto que acabou de terminar entre São Paulo e Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil, né, de 2025, em que o resultado foi 2-1 para o São Paulo, né? O São Paulo teve um resultado ruim, essa é a realidade. Resultado ruim, para não dizer que foi péssimo, foi um resultado ruim e que não pode ser aceitável. Eu falei no pré-jogo que a gente queria ter um pré-jogo tranquilo, com 2 gols de diferença no mínimo, e isso não aconteceu. Isso já é uma vergonha para esse time do São Paulo. Gente, o Náutico é um time de Série C. Ele tá lá embaixo na Série C. Lá é por grupo, mas tem a classificação geral. E ele tá lá embaixo na Série C. E o São Paulo não tem vergonha na cara de ir em casa, no Morumbi, chegar lá e se impor do jeito que deveria ser e vencer o jogo de pelo menos 2 gols de diferença. De 3-1, de 2-0, de qualquer coisa. Ou mais, 3-0, 4-1. Mas não, venceu por 2-1 miseravelmente. Ah, mas você está reclamando da vitória? Sim, eu estou reclamando da vitória, porque a vitória não deveria ser assim. A vitória deveria ser por uma ampla distância de gols, ou que fosse de 2, pelo menos 2. Como que o São Paulo, contra o time de Série C, jogando em casa, ganha de 2-1 só? Em vez de fazer tranquilidade, fazer 3-1, 4-1, para levar o jogo já feito lá pro Pernambuco? E agora? Se lá eles pegam e fazem uma retranca feroz lá e ganham de 1-0, vai para os pênaltis, o que vai acontecer? Isso é uma vergonha, gente. Não dá para aceitar. Não tem como aceitar. Quem aceita, o problema é seu. Mas eu não vou aceitar o São Paulo, do tamanho que é, do gigantismo que tem. Não tem um elenco não tem um elenco ruim. Até esse time meio reserva com titular aí meio mesclado, ele é muito superior ao Náutico. E aí pegou e tomou aquele gol lá. O Rafael não tinha chance para defender, mas não podiam deixar chutar. Não podiam deixar chutar o cara livre chutando. Então é uma vergonha. Outra, não é só isso, o tanto de gol que o São Paulo perdeu. O São Paulo perdeu vários e vários gols, várias e várias oportunidades, que os caras estão dormindo. O lateral, quando ele consegue acertar um passe, ele consegue acertar uma jogada, os caras estão dormindo, demora para reagir, e aí chega atrasado na jogada, né? Esse André Silva, esse caneleiro aí, ó, errando o gol sozinho. Cara, tá difícil, não dá para aceitar, eu não vou aceitar o São Paulo fazer esse jogo medíocre que fez hoje, esse jogo medíocre contra um time de Série C, gente. Eu não vou aceitar isso, jamais, não vou aceitar e vou criticar. Isso é uma vergonha, e quem tiver discordar, porque venceu, tá, eu também, venceu, ok, mas e aí? De 2-1 só do time de Série C? Isso é inaceitável, é uma vergonha, né? E o Zubeldia tem culpa nisso daí, e os jogadores muito mais, porque criaram um monte de chance e não converteram em gol. Então os jogadores no todo, eles são mais culpados do que o técnico no jogo de hoje. Eles são mais culpados. Eu vou falar a escalação e as notas aqui, porque eu já estou muito irritado, porque não pode um time desse tamanho para um time de Série C e ganhar de 2-1 só em casa. Não dá. Como que vai ser o jogo da volta? Quem que vai saber como vai ser o jogo da volta? Ele entrou com o Rafael, né? Nota 6 aí, 6,5 para o Rafael. No gol ele não teve nenhuma chance de defender, mas ele tomou o gol. Então vai levar nota 6 o Rafael. Juan Tressoldi, né? Não teve nenhum destaque negativo, também não teve positivo, nota 6. Alan Franco saiu, parece que machucado no final do jogo, né? Então Alan Franco, nota 6,5. Não dá, gente, não dá. Foi uma vitória, mas o São Paulo não jogou bem. Criou oportunidades? Criou, mas não estava jogando bem.
O Wendel, para mim, esse Wendel aí, tirando ele e deixando sem, é a mesma coisa. O cara ele tá, parece que ele tá um pouco fora de forma, né? E ele não acerta passe, não acerta cruzamento, não acerta nada. O Wendel nota 4. Cédric Soares, acho que ele jogou razoavelmente bem, mas ele tá jogando num lugar, parecia que ele estava jogando meio adiantado em um certo momento, não é o bom dele. Então, nota 6 para o Cédric. Alisson e Marcos Antônio. O Alisson, nota 5,5, não jogou muito bem, não foi destaque. E o Marcos Antônio pela assistência do gol do Luciano, então nota 6,5 para ele. Né? Mas foi nada mais que isso, nada mais. Depois, Luciano, ele vai levar nota 9 pelo fato que ele fez os 2 gols, não tem como, mas não vai levar 10, de jeito nenhum. Ainda muito lento, perde bola, dá passe errado no contra-ataque. Teve outro contra-ataque que ele deu o passe nas costas do André Silva. Não dá para dar nota 10 para o Luciano, vai ficar 9 porque fez os 2 gols, mas tem que melhorar muito ainda, hein? Matheus Alves, jogou razoavelmente, né? Nota 6 para ficar na média aí, mas não foi destaque também. Lucas Ferreira tentou algumas jogadas, mas hoje sem muita efetividade, não foi muito bem, então nota 6 para ele aí também. Os jogadores que entrou o Sabino no final do jogo, porque o Alan Franco machucou, então sem nota, nem tocou na bola. Enzo Dias entrou, ele melhora a situação ali da lateral esquerda, só que hoje ele não foi muito bem não também, então nota 6 para ele, vai ficar na média o Enzo Dias. Bobadilha, né? Nota 6, substituiu o Alisson, mas também não teve nenhum destaque. Rodriguinho entrou no lugar de Matheus Alves. Olha, Rodriguinho mal, não acerta passe, esse moleque não chuta no gol, bem fraco, nota 5 para esse Rodriguinho. Acho que tem que dispensar esse moleque aí, ele não vai vingar nada não, gente. Ele não vai vingar. E Ran Francisco, nota 6 para ficar na média, entrou lá, tentou uma, 2 jogadas, mas não conseguiu nada mais que isso. Na verdade, eu esqueci de falar do André Silva, né? André Silva, nota 6 para ficar na média aí, mas ele jogou bem mais ou menos, hein? Bem mais ou menos mesmo. E o Rian Francisco, nota 6 também, né? Não teve muita dificuldade ali. E para o Zubeldia, nota 5,5 no máximo, porque eu acho que ele poderia ter mexido melhor, né? Ele poderia ter colocado o Enzo Dias de começo, não ter deixado de reserva, e colocado o Rian Francisco desde o começo do jogo. Então, nota 6 aí para o Zubeldia, para não sair nada mais do que a média, né? Até porque ele não teve destaque positivo, não teve, então Zubeldia vai ficar com essa nota. Então vamos esperar, pessoal. O São Paulo para mim hoje não jogou de um jogo medíocre e conseguiu vencer, mas era para ter ganhado com toda certeza de pelo menos mais 1 ou 2 gols em cima dos 2 que ele já conseguiu fazer. Mas infelizmente não conseguiram, venceram, vai ficar com essa vitória aí para poder chamar de sua, mas ainda tem que melhorar e muito, gente. Tem que melhorar muito o São Paulo, esse time do Zubeldia tem que melhorar muito, né? Porque foi com o time de Série C. E quando pegar outro time mais forte da Série B, outro time da Série A, vai fazer o quê? Vai jogar desse jeito? Se jogar desse jeito aí, toma sapeco. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. E o Zubeldia tem muito trabalho a fazer para que o São Paulo consiga responder nas 3 competições, né? E o próximo jogo que o São Paulo for realizar com o Náutico lá, tem que ganhar. Tem que ganhar para não correr o risco deles fazerem uma retranca e o São Paulo ficar lá e ficar por um gol e eles conseguirem fazer esse gol. E aí? Então tem que tomar muito cuidado essa comissão do Zubeldia e também os jogadores, né? Que eles também sempre têm culpa no cartório. Tá certo, pessoal? Continue aí acompanhando nosso canal e deixa o seu like, sua inscrição e também o seu comentário para falar sobre a situação dessa vitória com sabor de derrota
para o tricolor, tá certo? Valeu, obrigado, até mais.